A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Providel, grava até pensamento. A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta. Como sempre, estamos assim propondo temas interessantes e trazendo pessoas que têm intimidade com esses temas para estarem falando sobre eles, estarem nos instruindo, esclarecendo algumas coisas que serão assim de grande importância para nós, ok? Bem, hoje o nosso programa tem como tema a igreja na mídia e a mídia na igreja. Eu tenho o privilégio, o prazer de trazer aqui hoje dois amigos, dois irmãos em Cristo, o pastor Marcos Sampaio e o irmão José Wilton. São pessoas assim que militam na área midiática de Feira de Santana e têm dado uma colaboração significativa à nossa sociedade e certamente Deus estará assim esclarecendo muitas coisas para a gente por meio deles, ok? Muito bem. Assim, desde já eu quero pedir que eles deem as suas considerações iniciais, a começar pelo pastor Marcos Sampaio. Ele vai poder estar dando assim as suas considerações iniciais e depois o nosso querido irmão José Wilton. Pastor Marcos Sampaio, a paz do Senhor, fique à vontade para dar suas considerações iniciais. Primeiro agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui na TV Monte Sião e no programa Visão Aberta. Eu agradeço a Deus pela iniciativa do pastor Emerson Dantas. Agradeço a Deus também pelo meu amigo Zé Wilton, pela Rádio Cidade, que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso na cidade. E espero que os nossos telespectadores sejam abençoados com esse momento nosso aqui. Pois não, irmão José Wilton, fica à vontade. É um prazer todo meu, né, estar aqui presente neste programa, pastor Emerson. Quando você me fez esse convite, fiquei muito feliz, não só pela qualidade do programa, mas como pela sua pessoa, pelo aquilo que você é. Glória a Deus. Dentro da comunidade evangélica em Feira de Santana. É um prazer estar ao lado desse ícone na comunicação de interesse, né? Que é o com certeza. Pastor Marcos, é um prazer também estar ao seu lado. Amém. Dizer que estamos aqui prontos, né, para a gente debater esses assuntos, né, que eu creio que não é apenas um assunto, mas vai globalizar outros assuntos também. É verdade. Estamos aqui para debater. Glória a Deus, Muito bem, queridos. Então, como eu falei, o nosso tema é a igreja na mídia e a mídia na igreja. Eu quero, assim, falar um pouco dos nossos convidados. O pastor Marcos Sampaio, ele é pastor presidente da Igreja Batista da Vitória, que fica ali na rua Almeida Pedra, sem número, Olhos d'Água. Ok? Você que quer fazer uma visita, fique à vontade, em nome de Jesus. O e-mail do pastor Marcos, como também o seu Face, para vocês que queiram depois interagir com ele, sobretudo acerca do tema aqui proposto. O seu e-mail, tribunaevangélica7, o número 7, @bol.com. E aí você pode interagir com o pastor Marcos.com.br. E o seu Facebook, Marcos Sampaio. Ok? Então anote direitinho e depois faça contato aí com o pastor Marcos Sampaio. O pastor Marcos Sampaio, ele tem a formação básica em teologia, ele também é diretor do jornal Tribuna Evangélica, que tem sido uma bênção na nossa cidade, como também em outras cidades e até outros países, né? Também é diretor da Inteligência Editorial. Ele vai falar um pouco mais aqui no terceiro bloco sobre a Inteligência Editorial, sobre o jornal Tribuna Evangélica. E ele é o atual presidente da Origem, Ordem de Igrejas Evangélicas e Ministros do Brasil, ok? Muito bem. E o nosso irmão José Wilton, ele é membro da Igreja Batista Nova Alvorada, ok? E o endereço é Avenida Maria Quitéria, 3006, bairro Queimadinha. E o e-mail do irmão José Wilton é wiltoncerqueira2008@hotmail.com. Ok? E a mídia social, o seu Facebook é José Wilton e Tânia, @gmail.com. Você também poderá estar interagindo com o irmão José Wilton. O irmão José Wilton, ele é
bacharel em administração. Ele é um dos diretores da Rádio Cidade FM, a frequência é 88.9, aqui na nossa cidade. A pessoa que quiser acompanhar também acompanha pela internet, por meio do portal Cidade Gospel. E ele é diretor de iluminação pública de Feira de Santana. Então, são essas pessoas aqui que vão estar conosco, dando a sua contribuição para a discussão do nosso tema, que é muito relevante. Bem, amados, vamos agora sim, de fato, iniciar o nosso primeiro bloco, que tem como proposição a igreja na mídia. A igreja na mídia. Bem, para alguns cientistas, estamos na chamada pós-modernidade, onde há uma efusividade muito grande na comunicação. Sabemos que, etimologicamente falando, mídia vem do latim e do inglês media, que significa o centro. E a mídia hoje está dividida em 3 grandes blocos. A mídia escrita, a mídia digital e a mídia eletrônica. E são meios de comunicação em massa que têm influenciado bastante a comunidade mundial. E a igreja também faz parte desta realidade. A igreja tem assim, trabalhado na mídia, está se expondo na mídia. E esse primeiro bloco vai falar sobre a igreja na mídia. Por muito tempo, a igreja, ou parte da igreja, demonizou, por exemplo, o rádio, a televisão e por aí vai. E hoje nós temos visto que a igreja está assim abraçando a mídia e está sendo assim vista por meio da mídia. Então eu quero começar assim o nosso bate-papo de hoje com o pastor Marcos Sampaio. Pastor Marcos, a igreja na mídia. Antigamente, muitos diziam que era coisa do diabo. Hoje em dia a gente vê que a igreja está também se utilizando da mídia para pregar o evangelho do Cristo. O que é que a gente tem a dizer sobre isso, pastor Marcos? Pastor Emerson, eu gostaria de chamar a atenção de um texto que está em Abacuque 2:2, onde o Senhor autoriza que a visão seja impressa. Muito bem. Impressa em tábuas e que seja colocada num lugar onde todas as pessoas que passem correndo em frente àquela mensagem possam ler. Muito bem. E eu acredito que o pessoal que trabalha com outdoor está sendo extremamente abençoado aí. Então eu já vejo a mídia aí na própria palavra de Deus. A mídia é uma ferramenta inteligente, moderna, onde nós, pastores, a igreja, precisa se utilizar da mídia de uma forma positiva. Nós podemos fazer isso. Eu vejo que, infelizmente, a gente não tem tantas pessoas preparadas para dominar essa questão de mídia e, infelizmente, alguns não têm se comportado de maneira bíblica quando se utiliza a mídia. Mas eu acredito que se Jesus vivesse nos dias de hoje, certo? E estivesse andando aqui no Brasil, em qualquer outra região do mundo, ele se utilizaria da mídia. Ele se utilizaria da mídia. Concorda, Zé? Com certeza. Ele se utilizaria da mídia porque ele faz parte do contexto. Faz parte do contexto e a velocidade das informações. A gente vê aí agora que com a chegada do Zap Zap, que a gente estava comentando nesse instante ali, em menos de 2, 3 minutos, a gente consegue passar informações para centenas e milhares de pessoas. Lá na nossa igreja, por exemplo... E de longa distância. De longa distância. Nós utilizamos a mídia, utilizamos sim o Zap Zap, temos o grupo do discipulado, onde tem uma mudança, tem um horário, a gente manda a mensagem e imediatamente alcança todo mundo. Eu acredito que a mídia ela é bem vista aos meus olhos, certo? Como ferramenta para o avanço do reino de Deus, mas que é necessário que haja inteligência e que a gente possa desenvolver um trabalho segundo os padrões bíblicos. Inclusive, pastor Marcos e irmão José Wilton, a gente percebe que os apóstolos, eles lançaram mão dos meios de comunicação existentes da época, a exemplo das cartas. Sim. Não é? Então eles lançavam mão dos pergaminhos, dos papiros, enfim, escreviam o que tinham que escrever e mandavam para os irmãos, na verdade. A Bíblia hoje é fruto de quê? Desses pergaminhos que foram escondidos, né? A mídia daquela época é aquele tipo de mídia escrita, né? Em tábuas, em pergaminhos,
Mas, E levando em consideração que Deus é o grande escritor, com uma diferença. Deus escreve em baixo relevo. Quando Deus escreve, ele fura a pedra. Diferente de nós, que todo o texto é escrito em alto relevo, né? verdade. Ok. Irmão José Wilton, a igreja na mídia, como é que o senhor tem visto aí a igreja na mídia? Eu digo que tem sido um avanço muito grande para o evangelho hoje mundial, não é só no Brasil, nem no nosso contexto Feira de Santana, né? Mas hoje você liga uma televisão, você assiste um programa, né? Vocês podemos citar alguns programas aí, Silas Malafaia, né? E tantos outros programas que têm abençoado os lares cristãos. E não só isso, como levado o evangelho àquelas pessoas que também não conhecem ainda o evangelho, né? Então, esse contexto da mídia tem trazido grandes benefícios para a nossa sociedade evangélica, para a nossa comunidade evangélica, né? E você citando que a questão de que algumas não aceitavam a mídia, né? Nós podemos dizer que algumas denominações, nós não vamos citar por questões éticas, né? De ética, que não aceitavam televisão na casa de forma nenhuma, né? De jeito nenhum, não era uma questão denominacional ou uma questão de... E demonizava mesmo a televisão, né? Mesmo a televisão, né? O rádio nem tanto, mas principalmente a televisão, né? Principalmente a televisão. E hoje não. Essas mesmas denominações hoje já estão abertas, já todo mundo usa a televisão, né? Agora é aquela questão, usar de forma correta, né? A televisão ela pode ser benéfica ou maléfica. Pois não. Depende da forma como você usa esse meio, essa mídia. É verdade. Por exemplo, um bisturi na mão de um médico serve para poder salvar vidas, né? Com certeza. Mas na mão de um marginal serve para tirar vidas. É verdade. Então, alguém já falou que tudo depende da motivação. E da forma que é utilizado. Que é utilizado. Eu vou começar agora novamente por Zé. Ô Zé, quais são os critérios para que nós, a igreja, possamos nos utilizar da mídia de forma adequada? Quais são os critérios ou exemplos, enfim? O que é que você ressaltaria? Porque nós percebemos assim que a mídia ela alcança realmente as massas, ela tem um poder de influência muito grande. E nós percebemos que muitas pessoas que ainda não têm o devido preparo estão assim se expondo. Sim. E muitas vezes compartilhando o conteúdo bíblico de forma equivocada. E muitas pessoas que até criticam e que têm capacidade para estarem lá comunicando o evangelho de forma adequada, elas se eximem. É o que eu costumo dizer, o pecado não é só o mal que nós praticamos, mas o bem que deixamos de fazer. Eu tenho falado isso para as pessoas que vêm aqui, porque eu conheço muitas pessoas capazes, mas que infelizmente só têm falado do Cristo no seu templo, no templo da sua comunidade, e está se eximindo de falar. Então, quais seriam os critérios para utilizarmos a mídia de forma adequada? Enfim, o que você tem a dizer sobre isso? Aquilo que nós acabamos de falar, né? De que é a forma como você utiliza, né? Estava vendo um texto de que tem pessoas que se deixam levar pela televisão, por aquelas propagandas, né? Que, de certa forma, enganosa, né? Enganosa. Aparece aquele carro de luxo, né, lá na televisão, você parcela em tantas vezes, toda aquela informação. Aquele pacote, né, aquele pacote de informação que coloca na sua cabeça, você pode ter. E hoje as nossas igrejas também têm culpa nisso, né? Não sou contra a questão da prosperidade, mas a questão da responsabilidade, aquilo que meu avô já dizia, olha, você só bota o chapéu onde você pode alcançar, né? Então eu estava lendo isso aí esta noite, e a questão do cara, uma pessoa que não tinha condições de comprar aquele carro zero. Mas ele foi pela mídia, e comprou. O que é que aconteceu? Findou perdendo o carro, não teve condições de pagar, foi para o SPC, e aí consequências e mais consequências em cima disso. Então, aí é que eu digo que temos que usar a mídia também com responsabilidade e dentro daquilo que nós podemos fazer e que podemos alcançar. Pois não. E o senhor, pastor Marcos,
O que é que o senhor pensa acerca disso, né? Devemos ter critérios. Por exemplo, o senhor está à frente do jornal Tribuna Evangélica, da inteligência editorial, José Wilton está à frente da Rádio Cidade FM, dos diretores, enfim. Vocês possuem critérios, por exemplo, quando alguém se dispõe a escrever uma matéria lá no teu jornal, quando alguém se dispõe a escrever um livro, quando alguém se dispõe a assumir um programa da Rádio Cidade FM, existe algum critério, vocês têm algum critério de cunho teológico, enfim, que vai, de certa forma, fazer de certa forma, uma seleção das pessoas que estão aptas para estarem ali compartilhando as verdades bíblicas? Nós temos critérios, sim. Inclusive, eu tenho exemplos de pessoas que já nos procuraram para fazer publicações, certo? E a gente se deparar com o texto e ver que o texto, na realidade, é um texto herético, certo? E a gente rejeitar esse trabalho. Apesar que, infelizmente, nós estamos num país capitalista, onde a mídia, ela é comprada. Ela, infelizmente, nós tivemos aqui em Feira de Santana um período que a gente não via nenhuma reportagem contra a cidade, certo? Não tinha nada contra, e Feira estava passando por uma crise muito grande no governo anterior. E a gente percebia que não tinha nada na internet. E quando ia ver, as mídias todas eram compradas, certo? Esse critério ético que nós temos na nossa editora, e eu acredito que também na Rádio Cidade, certo? Ele, com certeza, ele está na lista, está encabeçando a lista dos critérios, certo? A questão da ética. Principalmente quando o conteúdo não é teológico, certo? Não é considerado como um conteúdo bíblico, a gente não publica nem o livro, nem coloca o texto. Eu já cometi o erro de colocar um texto e depois, naquela pressa, velocidade, que quem está nos ouvindo agora e nos assistindo sabe que para sair um jornal tem uma velocidade de montar matérias. Eu já cometi um erro. Qual foi o erro? Eu recebi um texto de um cliente, coloquei esse texto, imprimi o jornal. Depois, esse texto, o camarada estava falando mal de um outro colega. E eu tive que pedir perdão, certo? Excluir esse escritor do jornal, certo? Quase que perdi a amizade, porque na hora a gente fica chateado mesmo. E o rapaz que leu o jornal disse assim: isso aqui é para mim, é uma indireta para mim. Certo? E de fato era, porque eu fui procurar o autor do texto, ele falou: não, mas a carapuça cabe na cabeça de quem quiser. Mas na realidade ele utilizou da ferramenta do Tribuna Evangélica para mandar um recado, certo? Eu pedi perdão para esse moço que foi ofendido, certo? E a partir daí a gente cortou relações com esse cliente. Mas a ética, pastor Emerson, ela tem que ser, e o homem tem que ser muito homem de Deus. Porque quando chega a proposta de dinheiro, né, Zé? Eu quero colocar essa matéria assim, assado. Diga quanto é. Quanto é. Eu tive uma experiência de anunciar uma pessoa aqui no jornal, uma empresa, e quando um outro cliente abriu o jornal em uma recepção, em um escritório de advocacia, quando a mulher se depara, ela enxerga no jornal a foto de um cliente meu que tinha matado o filho dela. E eu tive que colocar ele, assim, há muitos anos atrás, ele atirou no filho dela e eu coloquei, e proporcionou até um encontro, né, para que houvesse um perdão. Passei por isso aí, achei interessante essa experiência. Pois não. E já estamos chegando no final do primeiro bloco. Ótimo. A gente tem, assim, cerca de 4 minutos aí, mas, assim, eu quero apenas, assim, cutucar um pouco vocês, lembrando da palavra de Deus que diz que os profetas do Senhor, eles não devem estar comprometidos com o sistema, mas com Deus. Com certeza. E vocês não deixam também de ser profetas de Deus, inclusive quando se associam com algumas pessoas que fazem parte, enfim, dos projetos de vocês, o radiofônico, o escrito, enfim. E é importantíssimo. Eu li em determinada fonte algo que dizia assim, que o editor é aquele que
analisa os textos, separa o trigo do joio e publica o joio. E é muito importante que nós, da mídia dita cristã, a gente faça um caminho inverso. Que a gente procure, de fato, trabalhar com a moral, com a ética, mas procurando também lidar com a verdade. Você concorda, Zé? Com certeza. Nós também fazemos essa triagem, pastor Marcos, lá na Rádio Cidade, até por uma questão de, não só de ética, mas de comparativo, né? De comparativos, por quê? Para falar mal do Evangelho hoje, toda a mídia fora aí já tem, né? Já faz isso. E muitas vezes, muitas igrejas dão motivos, né? Sim. Então, qual a primeira questão que nós levamos aquela pessoa que quer fazer um programa na rádio, aquela igreja, aquela denominação. Então, a primeira coisa que nós fazemos é o seguinte: olha, você está aqui para falar de Jesus. Não é para falar da igreja A, da igreja B, da igreja C, do pastor A, do pastor B, do pastor C. De jeito nenhum. Você está aqui para falar de Jesus. Então, esse é o nosso alvo principal. E dentro desse questionamento, nós fazemos para que, né, haja uma coerência dentro da programação da emissora, né, e para que não venhamos estar debatendo coisas que não vêm ao caso, né, não cabe, né, a gente, no caso da emissora, está sendo utilizado de uma forma para trazer coisas boas para o Evangelho, né? E isso que nós não queremos trazer o que de melhor, aproveitar a mídia, né, para trazer. E isso, as emissoras de rádio hoje, né, aqui em Feira, né, tem feito isso, né? Colocamos aí a Betel também, né, que tem sido um instrumento de bênção para os evangélicos em Feira de Santana. E a questão, né, essa daí, nós fazemos toda essa triagem para evitar qualquer tipo de problemas futuros. Muito bem. Bem, já estamos chegando assim ao final aqui do nosso primeiro bloco. E o tema proposto é a igreja na mídia e a mídia na igreja. E agora a gente discutiu sobre a igreja na mídia. Nós sabemos que a igreja do Cristo, ela se faz representada sobre a face da terra. E embora uma porção da igreja tenha demonizado a mídia, como por exemplo a televisão, há mais ou menos 60 anos atrás, por meio da colaboração de Assis Chateaubriand, enfim, muitas igrejas demonizaram, mas por fim hoje aderiram. A gente entende que, como o pastor Marcos citou muito bem aqui o texto de Abacuque, é importantíssimo que divulguemos as boas novas, mas é importantíssimo que façamos isso com responsabilidade. E é muito importante também lembrar que, sobretudo, as pessoas que estão responsáveis pelos meios de comunicação, tanto a mídia escrita quanto a mídia digital, como a mídia eletrônica, as pessoas que estão à frente dessas mídias precisam realmente ter critérios seletivos para que pessoas competentes estejam falando, escrevendo, compartilhando conteúdos que não vão de encontro à palavra de Deus. Isso é de extrema importância. Já estamos chegando assim ao final, já acabou o nosso bloco e o nosso desejo é que você permaneça aí, porque eu estou indo ali para um rápido break comercial, mas daqui a pouco nós estamos de volta, tá bom? Até daqui a pouco. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Providel, grava até pensamento. Estamos de volta com o seu programa Visão Aberta, aqui na TV Monte Sião. E para nós é um privilégio estarmos aqui hoje recebendo o pastor Marcos Sampaio, o irmão José Wilton. E o tema proposto é a igreja na mídia e a mídia na igreja. No primeiro bloco nós conversamos sobre
a igreja na mídia. E agora vamos conversar sobre a mídia na igreja, a influência da mídia sobre a igreja, não é? Tanto no culto quanto também na concepção de ideias das pessoas, enfim, vamos estar conversando sobre isso. E eu quero começar agora com o irmão José Wilton. Zé, como eu chamo carinhosamente, nós somos amigos, irmãos. E aí, Zé, a mídia na igreja, até que ponto isso é benéfico, até que ponto isso não é benéfico? Existe, né, uma série de fatores, nós até comentamos em off, né, logo quando chegamos, que hoje, né, a mídia tem influenciado tanto a igreja que já existem irmãos que já não levam mais a Bíblia para a igreja. Né? Já não levam mais a Bíblia para a igreja. Leva o seu celular com a Bíblia offline, chega lá, na hora, se não aparecer no telão a passagem bíblica para ser lida pelos membros da igreja, né? Se não aparecer, ele vai lá no celular, digita Mateus 2, de 5 a 15, aparece instantaneamente, aparece a página da Bíblia, né, em Mateus, e aí, né, ele acompanha a leitura bíblica normalmente como se estivesse com a Bíblia. Agora, o lado negativo. Hoje, pastor Marcos, já fica mais difícil você ver um crente, um evangélico, na rua com a Bíblia. Porque ele já não precisa, não tem mais necessidade de você andar, né, na rua com a Bíblia debaixo do braço. Tá no celular. Ainda é a identidade do cristão. Né? Em qualquer local que ele vá, se ele está com a Bíblia, é automaticamente identificado. Ali vai um crente, ali tem um crente, né? Tem um evangélico. Né? E outra coisa também é a questão eu não sei se esse tema vai passar também para o pastor Marcos, mas eu queria citar a questão do celular na igreja, né? O celular na igreja. Quantas vezes o pastor está pregando e o celular... Né? De certa forma, já o lado também negativo, que passa a atrapalhar, né? Tira a atenção dos próprios membros, da própria comunidade que está ali reunida com um propósito que é de louvar, né? De exaltar o nome do Senhor, e ele foge daquele propósito. Né? E outras coisas mais que a gente pode, dentro do bate-papo, né? Aqui com o pastor Marcos, com o pastor Emerson, nós vamos tentar, né, explanar um pouco esse debate. É gostoso, né, esse bate-papo, assim, que a gente traz temas interessantes para os nossos telespectadores. Muito bem. Pastor Marcos. Pastor Emerson, eu acredito que a mídia na igreja, ela tem influenciado de forma positiva, certo? E também de forma negativa. Mais positiva ou negativa? Eu acho que mais positiva eu analisando pelo âmbito da nossa igreja, certo? Mas num contexto geral eu não tenho essa estatística. Mas por exemplo, lá na nossa igreja, a gente utiliza muito a questão eletrônica. Temos muitos jovens e temos um povo, vamos dizer assim, moderno, né? Por exemplo, eu estou aqui utilizando um tablet, né, que tem a Bíblia, tem dicionário bíblico, que tem todas as informações aqui. A parte positiva, que eu acredito, é a velocidade com que a gente tem as informações. Por exemplo, quando é que você poderia carregar? Eu carrego aqui uma enciclopédia com 22 mil estudos bíblicos aqui dentro desse tablet, certo? E agora, como José Wilton falou, a questão negativa que influencia de uma forma negativa a hora do culto, inclusive na mídia, no YouTube, tem um vídeo de um pastor aqui no Brasil, o pastor Edir Macedo, tá, público, não tem como, ele amaldiçoando um celular. O celular tocou na hora do culto, e ele passa mais de 10 minutos aproximadamente, amaldiçoando o celular, certo? Então, eu entendi por que ele fez aquilo, porque houve uma interferência. Eu acho que os irmãos, os evangélicos, os cristãos, aliás, ninguém quer ser interrompido. Nenhum professor
numa sala de aula, ele quer ser interrompido. Um padre, um pastor, ele também não quer ser interrompido. E na medida que você está explanando as suas ideias, ministrando a palavra do Senhor, trazendo o alimento espiritual, e de repente, naquele âmbito, naquele ambiente silencioso, toca o celular, ele é prejudicial, tira a atenção. Há pessoas que têm a facilidade de se concentrar em meio ao barulho. Eu, por exemplo, eu tenho a facilidade de escrever, de ler, ao meio ao barulho, não me influencia em nada. Agora, tem pessoas que ela perde a atenção com facilidade. Verdade. Né? Verdade. Ele está aqui ouvindo a palavra e de repente toca um celular, ele vai ter que tirar a atenção do palestrante, já virar a cabeça para o outro lado, ele vai perder aquela concentração. E isso é prejudicial quando se diz a mídia usada dentro do templo, certo? Agora, por exemplo, na questão da velocidade... Dentro do tempo, no horário do no culto. horário do No horário do culto, culto, na hora do culto, onde tanto como também na sala de aula. Sim. Né? O palestrante está ali falando e tem essa interferência, eu vejo que é uma forma negativa. Inclusive tem alguns ambientes que você chega, algumas igrejas, na nossa igreja não tem isso, mas eu já vi em algumas igrejas dos colegas, desligue o celular, certo? Desligue o celular. E nós temos que estar olhando para o alto. Quem usa o celular constantemente está olhando para baixo, é tanto que a cabeça está curvada sempre para o chão, né? Então vamos olhar para o alto. Na minha igreja, nós temos ainda é de praxe aquele boletim, né, que você acompanha toda a ordem de culto, e na parte de baixo tem bem... E daqui uns dias o boletim tem que ser mandado por internet. Por internet, não, eu já recebo. Eu já recebo em casa uma cópia do boletim de domingo, do próximo domingo eu já recebo em casa. E o dízimo também é transferência pela internet. Também. Né? Então, o que acontece? Tem lá uma observação bem grande, né? Letras garrafais, destacadas. Por favor, desligue o seu celular no horário do culto. Mas ainda tem pessoas irmãos que não desligam. Mas isso é normal. Isso é normal. O celular chegou a um ponto que quando você acorda, você já corre para o celular para ver se alguém lhe ligou, mandou uma mensagem. Se alguém lhe mandou alguma mensagem. Né? Então é isso. Atrapalha, mas ajuda. Né? Sem contar... Tem esses dois lados. Agora, como a gente utilizar... Agora, sem contar que nós temos uma cidade virtual chamada Facebook, com mais de 1 bilhão de habitantes, onde os nossos jovens, principalmente os jovens, e até nem só os jovens, as pessoas em geral, elas têm um tipo de amizade que eles pensam que têm amigos. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou publicar um livro, eu pergunto assim para o pastor: o senhor tem amigos? Aí ele diz assim: tenho. Eu falei assim: se o senhor tiver 10 amigos, eu vou vender na primeira reunião 200 livros. Porque é muito difícil uma pessoa ter 10 amigos, certo? No Facebook eu tenho... Amigos, né? Que tem até um ditado que para você morrer tem que ter 4 amigos, né? Cada um pega no lado da alça do caixão. Mas, na realidade, essa mídia virtual, certo? Digital, ela tem distanciado as pessoas de fazer amigos. E dentro da própria família. Dentro da própria família. Dentro da própria família. Hoje são os filhos que já não têm, já não lhe dão, eles não lhe dão o tempo necessário, como a gente estava comentando, até para você hoje fazer o culto doméstico, já se torna assim, você tem que programar para que todos estejam presentes. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho no Zap um grupo familiar, que eu chamo a atenção dos meus filhos pelo grupo. Eu digito aqui, olhe, faço reclamação aqui porque eu... Administração virtual. Virtual. Mas isso é a influência da mídia. A influência da mídia. Dentro da criação da própria família, da educação da própria família. Felizmente, a mídia entra. É uma tsunami que vem arrebentando com tudo aí. Muito bem, eu queria só pontuar algumas coisas aqui, que os irmãos já colocaram muito bem. De fato, a mídia, sobretudo por meio desses aparelhos que são levados para dentro do templo, tem muitas vezes realmente atrapalhado a liturgia, né? O momento do culto. Esse é realmente um aspecto negativo. De estar realmente ali atrapalhando a liturgia, atrapalhando o culto comunitário. Mas também eu gostaria de chamar a atenção para os prejuízos que a mídia ela promove na igreja,
não apenas especificamente no momento do culto, mas, por exemplo, por meio da sua influência. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas cristãs, né, evangélicas, elas mesmas não têm critérios para selecionar as programações às quais elas se submetem. E nós sabemos que, por exemplo, precisamos selecionar aquilo que nos influencia. Pessoas, coisas e circunstâncias. A gente precisa, por exemplo, selecionar as pessoas que vão nos influenciar. Precisamos selecionar os programas midiáticos que vão nos influenciar. Tenho que selecionar qual o programa de rádio que eu ouço, qual o programa na TV que eu vou assistir, quais são os sites que eu vou acessar. Precisamos ter esse critério seletivo para que a gente não esteja assim se alimentando de qualquer coisa, de qualquer fonte. E nós sabemos que nós, pastores principalmente, pastor Marcos Sampaio, também é pastor, precisamos inclusive orientar a igreja neste sentido. Eu estava inclusive fazendo assim uma pesquisa sobre mídia, enfim, e eu estava no YouTube ouvindo algumas mensagens sobre a relação entre igreja e mídia, religião e mídia. E eu assisti a mensagem de um pastor pregando sobre a igreja e a mídia. Isso é importante. Exatamente para que nós, evangélicos, saibamos que precisamos dar limites. Precisamos selecionar os programas que a gente assiste. E nós, pastores, precisamos ensinar isso para a igreja, porque senão faremos parte dessa grande massa de manobra que está por aí. Nós temos hoje uma grande massa de manobra. Alguém já falou que a mídia, as principais mídias brasileiras estão na mão de mais ou menos 10 famílias. Alguém já falou que é o quarto poder, né? A mídia faz parte do quarto poder. É verdade. E nós, pastores, precisamos também. Então, não existe só esse malefício no que tange ao desconforto de atrapalhar o culto, mas também esse malefício, a influência. O que dizer disso, pastor Marcos? Olha, quando você falou aí, pastor, sobre desejar comer qualquer coisa, eu me reporto lá para a história do filho pródigo, né? Eu até lancei um livro, que estou na 4ª edição, O Retorno, é a história do filho pródigo contada por ele mesmo. E quando o filho pródigo, ele gasta tudo o que ele pede do seu pai, a herança, quando ele gasta tudo, a cidade que ele escolheu para morar, ele procura um dos cidadãos daquela terra, certo? E ele deseja comer a mesma comida dos porcos. É verdade. Então a Bíblia diz, não coloque diante dos seus olhos aquilo que é impuro. A gente vê que estávamos falando aqui sobre a influência negativa dos programas, da mídia pornográfica, que está a 2 cliques do nosso dedo. É a tentação que surge ali na frente. É a tentação de começar a conversar pelo... Eu não trato casais, certo? E a conversa pelos bate-papos, que a pessoa é influenciada por aquela pessoa que está lá do outro lado, que ele nem conhece, certo? Recentemente, nós tivemos uma experiência negativa de um jovem casal começarem a conversar por bate-papo e eles decidiram se casar. O rapaz mudou de outro estado para a Bahia. Quando ele chegou aqui, aquela moça que ele já tinha feito promessas e tudo, quando ele chega ele encontra a moça, ele disse para mim que ela não era aquilo que de fato ele pensava que era, mas ele casou. Casou mesmo assim, separou, divorciou, entendeu? Então a mídia, ela de forma negativa, muitas pessoas despreparadas têm colocado o seu coração, a sua mente, a sua alma nisso aí. E como Zé Wilton falou, o Facebook tem destruído muitas famílias. A gente conversando logo no início, tem destruído muitas famílias e eu acredito que é uma influência negativa que a mídia tem. Mas por falta de cuidado, né? Falta de cuidado, Falta de cuidado, porque se você tem uma coerência daquilo que você quer ouvir, né, é diferente, o resultado é diferente. Mas às vezes você é influenciado, você chega ali e você se depara com coisas que às vezes não é condizente com aquilo que você crê, com aquilo que você pensa. Tem até na internet, vocês já viram, acho que em tom de brincadeira, um centro de recuperação para os usuários de Facebook, entendeu? Já é um vício. Tem um pastor presbiteriano que ele fez um estudo sobre a pornografia e ele diz que a mesma adrenalina que é gerada na mente de um usuário de cocaína
ela surge na mente de uma pessoa viciada na internet. É um vício. Certo? É um vício que tem devastado, tem sido uma devastação a muitas famílias e dentro da própria igreja evangélica. É verdade. E assim, pastor Marcos tocou em algo aí que me chamou a atenção, que é a questão da postura que as famílias devem ter, sobretudo os pais com seus filhos. Porque, olha só, eu creio que a influência da mídia na igreja, quando a gente fala igreja aqui, não é só o prédio onde a igreja se reúne. É influência da mídia na igreja, a igreja é nós somos, né, o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Então a gente já abordou a questão da influência dela no templo, que é positiva por um lado, também negativa por outro, enfim. Mas agora a igreja, nós seres humanos, eu penso que a mídia ela pode potencializar, ela pode, na verdade, denunciar o nível de instrução que os pais têm dado para os seus filhos ou não. Porque, assim, é natural, sobretudo que pré-adolescentes, adolescentes, os jovens, eles se sintam atraídos pelo computador, pelo notebook, né? E por aí vai, por esses aparelhos maravilhosos. Mas, quando os pais, sobretudo os pais, orientam os filhos de forma adequada, quando os pais levam a sério aquele versículo que diz: ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Então, quando nós, os pais, nós orientamos os nossos filhos, quando nós temos a nossa devocional em casa e quando os nossos filhos não deixam de priorizar essas coisas em detrimento, por consequência da influência da mídia, então a gente percebe que há uma boa formação. Então, por exemplo, muitos pais falam: meu filho, ele está viciado, é assim, aquilo outro. Mas, de certa forma, essa postura dele denuncia a nossa incompetência de educá-lo. Claro. De termos educado ele. Você acompanhou seu filho? Exatamente, porque o aparelho de TV não liga só. Porque hoje é muito... O notebook não liga só. Hoje é muito fácil você chegar para um filho e dizer: tome aqui esse presente, tome aqui essa moto, tome esse carro, tome... como sendo uma forma de compensação daquele tempo que você não pôde dar a ele. Então, o que acontece é isso. O filho vai para a droga, arruma companhias que não deve arrumar, pessoas inadequadas para estar com ele. E aí acontece isso. Né? Eu presenciei uma cena na Câmara Vereadora Simões Filho. Eu fui lançar um livro lá de um cliente. E aí tem um garoto de 3 anos chorando. Ele queria um celular. E aí o pai dele, foi a mãe, não me recordo agora, deu um celular antigo para ele. Ele meteu o celular no chão e continuou chorando. Quando o pai pegou o celular moderno e deu para ele, que ele poderia passar o dedinho, ele na hora parou de chorar. Então essa questão da influência, como criar os nossos filhos, sendo que ele vai para a escola, certo? E na sala de aula dele tem 25 colegas, todos os colegas têm celular, certo? Os próprios textos, a minha filha faz faculdade aqui em Feira de Santana, e esses dias ela estava acessando o Facebook. Eu disse: minha filha, acessando o Facebook agora? Meu pai, eu estou acessando aqui o Facebook da faculdade. Nós temos um grupo, é tudo pela internet. Então, você falou muito bem, pastor, quando disse que nós temos que instruir os nossos filhos, porque essa geração é uma geração terrível, entendeu? Se a gente não tiver uma boa instrução, uma boa base, um bom discipulado, um bom nível de ensinamento da palavra dentro de casa, a gente acaba por perder. Sem dúvida, e a fala de vocês é que sempre me remete a muitos pensamentos, e agora vocês falaram. Eu me lembrei, por exemplo, da obra de Max Weber, né, O Espírito Capitalista e a Ética Protestante. E nós percebemos que, por exemplo, a mídia, ela tem sido uma grande parceira do espírito do capitalismo, o espírito do consumismo, né? Porque assim, nós sabemos que nesse momento que a gente vive, que alguns chamam de pós-modernidade, enfim, o espírito capitalista é muito forte. E como eu falei, ele conta com a parceria da mídia. E se nós não instruímos nós pais biológicos e pais espirituais, porque tanto os pais biológicos devem instruir seus filhos segundo os preceitos bíblicos, como também nós pais espirituais, pastores, devemos também orientar a igreja. Para quê? Exatamente para que esse espírito capitalista, que conta com o apoio da mídia, não promova, na verdade, em nossos filhos, sobretudo os nossos filhos, esse tipo de reação.
né? E, sobretudo, por exemplo, Nelson Ned, ele contava que a mãe dele conversava com ele: meu filho não tem complexo de inferioridade, porque o mundo é diverso. Você é um pouco diferente, mas você também é normal. E a gente precisa também conversar isso com os nossos filhos. Olha, filho, o seu coleguinha tem um aparelho de celular touchscreen porque a família deles tem condições de dar. Mas papai e mamãe não tem condições de dar para você. Logo, você tem que aceitar essa realidade. É verdade. Então, é muito importante que haja essa orientação, exatamente para que a mídia não acabe instruindo os nossos filhos nesse sentido. Olha, você tem que ter, não é você tem que ter. É como você quando falou, a gente tem que colocar o chapéu até onde o braço alcança. Vocês concordam com isso? Concordo. Certeza. E tem uma parte importante aqui, é a seguinte: você é aquilo que Deus planejou que você fosse? Né? Ou você é aquilo que a mídia ordena que você seja? Olha aí. Né? Zé, olha, eu gostaria que você assim colocasse mais algo nesse sentido, porque infelizmente o segundo bloco também já está chegando ao fim e a gente tem pouco mais de 1 minuto, tá? Então eu vou pedir para que José Wilton ele coloque assim isso que ele já começou a colocar aí. Estaremos encerrando agora e já indo para o terceiro bloco. Pois não, Zé? Pois é. Então o que ele diz aqui? Você precisa, a mídia diz, está lá estampado. Você liga uma televisão, você tem que ser magra, tem que ser esbelta, tem que ser bonita, tem que estar com o cabelo arrumado. E hoje não se vende mais, pastor Marcos, você tem consciência disso, eu tenho certeza. Hoje a parte de cosméticos, né, de beleza, é o que mais se consome no Brasil. O Brasil acho que está em terceiro lugar do mundo, né? Por quê? Porque a questão da mídia coloca que você tem que ser bonito, tem que ser esbelta, tem que ser magra, você... Né? Não pode ser gordo, se cria uma barriguinha já está fora do contexto, né? E você tem que ter um terno bonito, né? Tem que ser de uma marca importante. A marca, antigamente as marcas apareciam lá por trás, né? Por trás do vestuário, da vestimenta, que você geralmente só via quem ia lavar. Hoje não. Você compra uma calça, está lá bem grande. É grande, não é pequena não. É o status. É o status, está lá o nome da marca. O status. Né? Zé, infelizmente a gente vai ter que agora dar um rápido pulo ali no break comercial, mas daqui a pouco eu volto. Vá ligando, vá teclando, chame outras pessoas para que nos acompanhem, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou ali, daqui a pouco eu volto no terceiro bloco. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Provídeo, grava até pensamento. Bem, novamente o Visão Aberta está aqui com você. Agora o nosso terceiro e último bloco. Que pena que já estamos chegando ao final. Um bate-papo muito gostoso, descontraído, informativo, esclarecedor. Aqui com o irmão José Wilton, com o pastor Marcos Sampaio. São amigos, são irmãos, pessoas que estão envolvidas com a mídia feirense e que têm colaborado muito para a nossa comunidade em geral, sobretudo a comunidade eclesiástica, ok? Muito bem. E lembrando que o nosso tema hoje é a igreja na mídia e a mídia na igreja. Falamos aqui de benefícios, de prejuízos e não devemos realmente demonizar. A mídia tanto tem benefícios como também promove prejuízos. Agora, tudo vai depender também de como nós lidamos com ela. Somos nós que vamos dar a palavra final. Não é? Somos nós que ligamos os aparelhos, somos nós que acessamos os programas específicos, os sites específicos, enfim. Tá certo? E também até quando nós falamos aqui sobre a questão da mídia na liturgia e tal, é bom lembrar que a gente não pode também ser demasiadamente extremista, quer dizer, não devemos ser extremistas, dizendo, por exemplo, de repente, desliguem todos os aparelhos. Às vezes há ali na congregação, por exemplo, um médico que precisa estar com o aparelho ligado, não necessariamente com toque sonoro, mas no vibracal, por exemplo. Então a gente não vai exigir que essa pessoa desligue, porque de repente há uma pessoa precisando de socorro e ele precisa ser avisado. É importante falar sobre isso. Mas agora eu gostaria, assim, quiser terminar a sua palavra, que você ainda compartilhava conosco no bloco anterior,
E depois eu gostaria que vocês falassem um pouco mais da experiência de vocês. A experiência do pastor Marcos Sampaio, sobretudo da inteligência editorial, é precursor nessa área aqui em Feira. E José Wilton, também precursor na Rádio Comunitária aqui em Feira, tá bom? Então, Zé, pode terminar a sua fala e depois fale um pouco da sua experiência na Rádio Cidade FM. Quando a gente terminamos o bloco, né? Deus quer que você é aquilo que Deus quer que você seja, ou você é aquilo que a mídia impõe, né, em cima de você. Então, aquela questão todo extremo é nocivo, é perigoso. Todo extremo é perigoso. Jesus está no centro. Então, você vai até onde você acha que a mídia está lhe ajudando, né? Onde a mídia está colaborando para o seu dia a dia, para o seu bem-estar, né? É aquela questão que você colocou, pastor Emerson, vamos dizer, nós sabermos escolher a programação que nós queremos ouvir, que nós queremos assistir, né? Isso é importante. Por quê? Porque ela pode trazer o bem ou o mal, né? A questão, eu assisto a Globo, vou falar aqui de canais, a Globo, eu assisto. Agora, o que eu assisto? Jornal Nacional, um esporte, né? Aquela parte mais documentária, tem a parte de quem tem canais fechados, tem as partes tem aqueles canais de documentários, que é muito interessante, muito gostoso de você parar, sentar e assistir, né? Mas voltando já para o lado daquilo que nós fazemos, né? A questão da rádio comunitária, nós iniciamos em 1993, se não estou enganado. Demos entrada no Ministério das Comunicações, a solicitação de uma emissora de rádio, e começamos com a antiga El Shaddai FM, aqui na Cidade Nova mesmo. E até então a mídia evangélica, né, programas evangélicos na mídia de rádio, né, secular, era muito complicado, porque o custo era alto, ninguém tinha interesse em divulgar o evangelho nas suas emissoras, né? E aí nós fomos batendo nessa tecla que nós necessitaríamos realmente de um canal, de uma emissora de rádio em Feira de Santana que tivesse essa abrangência, né, para chegar aos lares evangélicos de Feira através de ondas, né, ondas de FM, que é a frequência modulada. E então nós começamos a trabalhar em cima disso. Tivemos alguns percalços, algumas dificuldades, fomos perseguidos. Por quê? É aquela questão. O que vale hoje é o poder financeiro. Infelizmente, é o poder financeiro. Então, outras emissoras, outros meios de comunicação não tinham, né, eles não tinham interesse em que essa emissora, né, fosse à frente. E aí tivemos várias perseguições, questão fecha, a gente entra com liminar e aquela questão toda, né? E hoje nós estamos aí com uma rádio totalmente legalizada pelo Ministério das Comunicações, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo... Nós não fazemos acepção de denominações, nós temos... Quase todas as denominações hoje em Feira de Santana fazem programas lá na emissora. Por quê? Nós não temos aquela visão de que o Cristo é apenas meu, né? O Cristo é apenas meu. Jesus, ele veio para salvar todos, independente da denominação. Então nós vamos para esse lado, estamos trabalhando, continuamos trabalhando abertamente. Hoje, em Feira de Santana, nós temos 2 emissoras, graças a Deus, legalmente trabalhando, que é a Betel FM, nosso amigo pastor Joelso, né? E a Cidade FM, estão hoje trabalhando legalmente. Existem outras, mas não vem o caso, né? Então, neste campo nós buscamos, né, sempre trabalhar, como eu falei, sem acepção, né, de denominações, né, sem agredir todos que vão fazer programação lá na emissora, né? Eles já vão conscientes de que ele vai falar de Jesus, não vai falar da igreja A, da igreja B, do pastor A, do pastor B. Então, há 21 anos atrás, as outras mídias radiofônicas não permitiam a penetração
dos programas religiosos, né? Sim, Como você sim. colocou bem. E também, quando permitia, era um custo muito alto, né? O pastor Marcos vai falar também que deve ter passado por essa experiência. Com né, pastor certeza, Marcos? com certeza. O que hoje o interesse comercial, financeiro é muito grande, né? Em todos os setores da nossa comunidade. É o que prevalece, infelizmente, é o poder, né? Infelizmente. O que não vale não é o objetivo. Né? Então, nós passamos por isso, né? Mas ainda hoje nós ainda temos algumas questões que de vez em quando aparecem, né? De alguém tentando, né? Ainda interferir, né? Interferir. Porque eles não aceitam. Apesar de saber que o nosso público é outro público totalmente diferenciado. Porque o evangélico, ele ouve as emissoras, praticamente as emissoras evangélicas, apesar de ouvirem outras também, né? Mas o nosso público direciona para as emissoras evangélicas. Então, nosso público é diferenciado, não mesmo das outras emissoras, que não têm o cunho evangélico. Ô, Zé, a mídia, ela, é claro, se vale de tecnologias, e as tecnologias, elas proporcionam alternativas. Então, a gente, antes, há alguns anos atrás, por exemplo, 15 anos atrás, o povo evangélico ouvia as duas rádios, Cidade e Betel, o nosso amigo pastor Joelson, né, um amigo irmão. Mas hoje nós sabemos que existe uma gama de rádios via web. E como é que vocês têm lidado com isso? Porque certamente vocês perderam uma porção aí dos rádio ouvintes. E como é que vocês têm lidado com isso? Eu falo sempre o seguinte, nós não somos donos de tudo, né? E há espaço para todo mundo, né? Há espaço para todo mundo. Eu falo sempre que a Betel, ela não é uma concorrente nossa, é uma parceira. Nós temos que trabalhar em parceria, independente de cada um ter o seu objetivo, né? Além do foco principal que é Cristo, mas como empresa, como uma associação, cada associação tem seu objetivo, né, a ser alcançado. Mas nós nunca levamos para esse campo de competição. Eu sou a melhor, eu sou a mais ouvida, eu estou lá em cima, ela está lá embaixo. De jeito nenhum. Nós temos a visão de que trabalhamos com o mesmo objetivo, né, somos parceiros, né, independente daquilo que nós queremos, até onde nós queremos chegar. Ok, porque assim eu mesmo às vezes estou lá na internet e estou fazendo algum trabalho, estou estudando, enfim, e de repente até o Facebook mesmo está aberto e colegas meus, né, pelo inbox, já enviam ali o endereço de outras rádios, um linkzinho das suas rádios, tem várias rádios. Então a gente tem visto aí, tem surgido muitas alternativas, né? Inclusive nós temos a Cidade FM online, né? Online, pelo que portal cidadegospel.com.br. Você pode estar trabalhando e ouvindo a rádio em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, né? Nós temos ouvintes no Canadá, na Itália, na África do Sul, que está ali em contato com a gente, nós estamos ouvindo aqui e tal. Legal. São brasileiros que estão lá, né? Então matam a saudade através da internet. Né? É um pouquinho do Brasil lá. Aí é o lado benéfico da mídia. Da mídia, muito bem. Aproximar as pessoas. Mesmo a grandes distâncias. Pastor Marcos Sampaio, o senhor é precursor, né? Zé foi o precursor na rádio comunitária evangélica, FM aqui em Feira. O senhor já é precursor no que tange a mídia escrita e com a inteligência editorial. Então, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco também um pouco da sua experiência. O senhor tem até algumas publicações aí da inteligência editorial. Fica à vontade. Primeiro, eu quero parabenizar a Rádio Cidade, porque quando Zé Wilton falava, eu me lembrei que 20 anos, quantos planos esses governos que já passaram criaram, e foram terríveis para a gente suportar, né, Zé?
É verdade. E 20 anos se passaram, e veio plano cruzado, plano cruzeiro, cruzado Cruzeiro 2, novo, cruzado. cruzeiro novo, governador tal, presidente tal, e graças a Deus é uma prova de que essa foi uma porta que Deus abriu. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Amém. Parabéns pela Rádio Nós Cidade. cremos nisso, né? E que Deus continue abençoando, né? Agora em novembro, pastor Emerson, nós completamos 10 anos que iniciamos o trabalho com o Jornal Tribuna Evangélica, certo? Eu louvo a Deus por isso. Mas o Senhor nos tem abençoado muito com a editora. A nossa editora hoje já tem clientes espalhados por todo o Brasil. Nós entregamos livros em todo o Brasil. O nosso local mais longe, como nós estamos aqui em Feira de Santana, nós entregamos livros lá em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Olha. Temos cliente em Rio Grande do Sul, temos cliente em Mato Grosso do Sul, temos cliente de Brasília, temos cliente no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Primeiro porque nossa empresa é uma empresa familiar. Sendo assim, o nosso custo é o melhor do Brasil, nosso preço é o melhor do Brasil. Eu não perco concorrência para ninguém. Uma coisa que a gente não tem, eu até brinquei a semana passada, que Deus poderia ter feito a semana com 15 dias e um mês com 60 dias, porque o mês é tão curto e não dá para a gente fazer tantos livros, né? Que o livro demora. Então, a gente está à disposição, mesmo sem ter tanto tempo para atender a nossa demanda, certo? Nós estamos à disposição de qualquer pessoa que tenha um livro que está engavetado e tem medo de publicar, porque a primeira coisa a pessoa tem medo, certo? Nós temos uma equipe, certo? Que faz a leitura, que corrige o teu livro. E o nome da nossa empresa é o que ela realmente é. É uma empresa inteligente. O nome é Inteligência Editorial. Por exemplo, o editor da empresa sou eu. Se você tem um livro para publicar aqui no estado da Bahia, por exemplo, e tem os trâmites, né? Toda aquela questão de correção, de montar a estrutura do livro, e você não sabe como, a gente vai até o seu endereço. Eu levo toda a estrutura, levo o computador, levo a impressora, e eu faço o livro na casa da pessoa. Eu faço um livro, né? Um protótipo do livro. Facilitador, né? Facilitador. Você não tem que sair da sua cidade para vir, eu vou até você, certo? Isso aí, nós temos conquistado muitos clientes. Eu não tenho concorrente, né? Graças a Deus, nessa área nós não temos concorrente. Então, nós estamos à disposição, Varão. Pastor Marcos, olha só. Muitas pessoas, como o senhor falou, têm um desejo de lançar o livro. Mas a pergunta é, quais são os passos? Pronto. Como faço para poder, por exemplo, eu já tenho o tema do livro, né? Eu já tenho até a boneca, enfim, ou seja, já tenho lá os primeiros escritos e tal, mas quem eu procuro? Pronto. Seria, no caso, o pastor Marcos. Onde eu procuro o pastor Marcos? Ou seja, qual é o endereço hoje do pastor Marcos? Não só o endereço em nível de cidade, mas como o endereço também eletrônico. E quais são os passos? Eu quero um step by step, o passo a passo. Como é que a gente faz? Esse cliente, por exemplo, aqui, o Edilson Silva, ele é de Brasília. Ele não me conhece. E eu não o conheço. Essa é a segunda edição do livro. Eu conheço ele por... via virtualmente. virtualmente, certo? Então é o seguinte, o primeiro passo é registrar o livro na Biblioteca Nacional, certo? Todos os nossos livros são registrados na Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura. Hoje nós temos mais de 160 livros publicados no Brasil. Para uma editora aqui da Bahia, uma editora familiar, nós somos uma grande editora, certo? E mais de 200 mil livros vendidos, ok? E o primeiro passo é você enviar para nós um e-mail, certo? tribunaevangelica7@bol.com.br, mandando o seu texto. Ou então entrar em contato conosco pelo nosso telefone, é o 75 91 44 50 40. Então, esse primeiro contato, a gente vai te explicar tudo como fazer. E eu tenho certeza, Deus nos deu uma ideia, pastor Emerson e Zé Wilton, uma ideia exclusiva. Eu consigo ir numa igreja,
certo? A maioria dos nossos clientes são pastores. Eu vou numa igreja e o pastor não tem um centavo. E eu consigo montar um projeto dentro da igreja, através das cartas patrocínios e do Vale Livro, e eu consigo vender quase que a metade da publicação de 1000 livros, certo? Em apenas 3 reuniões, sem o pastor investir um centavo. Só, agora com uma condição, ele tem que ter pelo menos 10 amigos, ok? E a gente tem feito esse trabalho, e Deus tem abençoado, tem aprovado. Muito bem. Olha, infelizmente, pessoal, Nosso tempo. Estamos chegando, nosso tempo já está pequenininho. Nós temos aqui pouco mais de 5 minutos para poder estar encerrando aqui o bloco e o programa, tá certo? Eu quero antecipadamente agradecer ao meu Deus por mais um programa Visão Aberta, por esse tema maravilhoso, a Igreja na Mídia, a Mídia na Igreja. Quero agradecer também aos meus convidados, ao pastor Marcos Sampaio, obrigado, ao irmão José Wilton. Quero dizer que já me beneficiei, ainda me beneficio do trabalho de vocês, né? O meu início na carreira radiofônica foi por meio da Rádio Cidade FM 88.9, que também está lá no portal Cidade Gospel pela internet. E, inclusive, atualmente também, né? Voltei para a Rádio Cidade agora recentemente. Estamos ali aos domingos, às 14 horas, programa Abapai, da Rádio Cidade FM. Então, a Rádio Cidade é bênção na minha vida. Pastor Marcos também, um amigo, e já me abençoou bastante. Eu lembro que na ocasião em que fui até concluir o meu curso de bacharel em teologia, isso foi veiculado por meio do jornal Tribuna Evangélica, né? Há 7 anos atrás, saiu lá a nossa foto, a nota, dizendo que Feira havia ganhado o mais novo ministro evangélico de Feira, enfim. Então, são bênçãos na minha vida, na vida de muitas pessoas. Eu quero agradecer a vocês e desde já pedir para que vocês possam compartilhar suas considerações finais, começando com o meu amigo e irmão José Wilton e depois o pastor Marcos Sampaio. Você pediu que a gente colocasse aquilo que nós fazemos, né? O pastor Marcos também, né? E você esqueceu também de falar um pouco de você, porque o pastor Emerson exerce uma instituição de grande valia para a sociedade feirense, né? Que é a Abapai, né? Igreja Abapai, Igreja Batistaba. E o seu projeto social, de cunho social, é muito grande. Amém. Né? Então, quero parabenizar o pastor pelo seu trabalho, por esse programa, né? E dizer que o prazer é todo nosso. É meu, né? Falar de mim, o meu prazer de estar aqui com essa pessoa ilustre aqui, glória a Deus. O pastor Marcos. Quem não conhece pastor? Quem não conhece pastor Marcos não conhece nota de R$1, né? De R$1. O real está difícil agora, difícil, não tem mais não. É verdade. Glória a Deus por isso. Mas, pastor, é um prazer estar aqui, pastor Emerson, e espero que tenha contribuído, né? É a primeira de muitas oportunidades. Dentro dessa programação, desse tema que é muito polêmico, né? Sim. Questão da mídia, que hoje não se faz mais nada sem a mídia. Hoje tudo que você faz, mesmo sem você querer, você utiliza da mídia. Sem dúvida. Então, esse processo que tem influenciado para o bem, para o mal, cabe a cada um de nós, né, escolher por onde queremos traçar. Né? É aquilo, eu volto àquela pergunta, né? Você é o que Deus quer que você seja, ou você é aquilo que a mídia influi que você deve ser? Verdade. Então, muito obrigado, pastor Emerson. Estamos às ordens para outras, Com certeza. né, se necessário for. E vão ocorrer, sim. Pastor Marcos Sampaio. Eu quero agradecer a toda a equipe da TV Modição, essa equipe maravilhosa que está aqui conosco, né? Agradecer ao pastor Emerson com esse programa Visão Aberta, né? Quem se envolve com esses temas é porque tem uma visão aberta. Agradecer a Zé Wilton pelos esses 20 anos de Rádio Cidade, que o Senhor te dê saúde, prospere grandemente a tua vida. Amém. E tudo que tu colocar as tuas mãos. E agradecer a Deus pelo privilégio que Deus tem me dado de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero que o Senhor continue nos abençoando para que a gente possa continuar fazendo discípulos e avançando o reino. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Me permita apenas mais uma palavrinha rápida, a questão da TV Modição, né? Esse instrumento, né, da mídia a favor do Evangelho, né? Tem contribuído muito grande para a nossa comunidade, não só de Feira de Santana, mas a internet ela é globalizada. Você pode pegar a TV Modição
qualquer lugar Lugar do do mundo, planeta. né? Então, a todos vocês da TV Monte Sião, um abraço muito grande, que Deus continue abençoando ricamente esse meio de comunicação. Amém. Glória a Deus. E certamente a Rádio Cidade FM, o Jornal Tribuna Evangélica, a Inteligência Editorial, TV Monte Sião, estão aí para poder servir a comunidade, servir a todos vocês. Lembrando que a TV Monte Sião também é precursora em web, TV e agora também TV fechada, né? Gospel, Verdade. aqui em nossa cidade. E eu creio que até na Bahia também, né? Então um abraço também para Sivaldo, para Maristela, que são as pessoas que Deus tem se utilizado para nos abençoar por meio desse veículo, amém? Muito bem. Chegamos ao final de mais um programa. Tenho certeza que Deus falou comigo, falou com você. E a minha expectativa é que na próxima ocasião estejamos juntos com um novo tema, com outros convidados. E certamente vai ser muito esclarecedor, tá bom? Deus abençoe a todos e, desde já, não esqueça de estar ligando, teclando, divulgando a TV Monte Sião, como também a Rádio Cidade, a Inteligência Editorial, para que mais pessoas sejam abençoadas, tá certo? Eu vou ali, mas espero que na próxima ocasião, querendo Deus, estejamos juntos para mais um bate-papo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. A senhora pode contar como foi seu casamento? A senhora lembra do primeiro aniversário do seu filho? E a formatura dele, como foi? A senhora lembra? A senhora se recorda das suas bodas de ouro? Provídeo grava até pensamento.